Bom, então aqui para fechar todo o conteúdo, nós vamos falar hoje sobre as matrizes do pensamento psicológico. Na aula passada a gente conversou um pouco sobre essa função do que é um fundamento, de como a gente pode então não só reconhecer, como identificar, ou até a necessidade também de reconhecer e identificar os fundamentos que baseiam a nossa ideia, que baseiam os nossos estudos. E aí agora a gente vai falar sobre, de acordo com o Luiz Cláudio Figueiredo, sobre algumas matrizes, algumas dessas bases que deram subsídios, que deram fundamentos para o desenvolvimento do pensamento psicológico. Na verdade, a gente já viu todas elas desde o começo da disciplina. Nós já vimos, inclusive, parte nesta disciplina e parte na disciplina de História da Psicologia. Então, durante todas as nossas aulas, a gente já entrou em contato... Eita, tinha um monte de pergunta aqui. Isso, as informações já estão lá. Pode fazer em grupo, pode fazer uma discussão em grupo, só que cada um vai ter que fazer o seu trabalho. Quem tem celular pode, porque eu estou procurando, na verdade, alguns aplicativos, algumas coisas que podem facilitar para vocês. Então vamos ver aí o que a gente consegue. Eu vou pensar em todas essas possibilidades, mas também, Nath, tu pode fazer à mão mesmo, numa folha de papel, ou tirar foto, ou baixar aquele aplicativo de scanner, né, e fazer o escaneamento, que aí fica melhor, fica mais nítido do que uma foto. Beleza? Mas aí a gente vai pensando direitinho. Eu não consigo entrar pelo Beleza, tá. computador. Então eu vou pensar nisso também porque assim, na verdade eu estou elaborando uma forma de uma atividade bem dinâmica, que vocês possam fazer offline mesmo. Quem tem computador pode fazer no computador, quem tem celular, tem aplicativos de celular também para isso. E na verdade vocês também podem fazer desse jeito, faz faz numa folha de papel, e aí depois eu acho que tem aplicativos gratuitos de scanner, que aí vocês escaneiam uma folha que ela fica mais nítida do que tirar uma foto, e aí fica até melhor para eu ver. Mas aí a gente prometo que eu vou pensar em tudo isso para ninguém sair prejudicado. Isso, olha, o scanner é um. Show de bola. Então, nós estávamos falando que durante todo o nosso semestre, nós passamos muito sobre essas matrizes, só que agora a gente vai nomear. Então, assim, a proposta de hoje é, enquanto eu estiver falando, vocês tentarem reconhecer onde foi ali que vocês viram algo, e a gente pode até conversar, vocês podem participar bastante, para dizer assim, professor, tal teoria, tal coisa, e a gente vai tentando, então, identificar essas matrizes. Beleza? Bom, desde o início da nossa conversa, e principalmente agora, nesse segundo bimestre, nós passamos sempre buscando essa compreensão, essa discussão sobre a Idade Moderna, e a Idade Moderna ela traz para a gente uma emergência, ou seja, uma importância, uma valorização na questão do sujeito, no que concerne a compreensão do que é um sujeito, do que é o sujeito nas ciências, e também, na mesma proporção, essa Idade Moderna vai então trazer a ruína desse sujeito, e a gente vai então tentar organizar essa ideia agora. A Idade Moderna, como a gente viu, passamos o segundo bimestre todo na Idade Moderna, e aí vimos aí a redefinição dessas relações sujeito-objeto. Até porque lá na Idade Média, nós tínhamos, na verdade, uma relação com o conhecimento bem diferente, e a própria composição da ideia, ou dessa relação básica nas ciências do sujeito que conhece e do objeto que é conhecido, ela é uma característica da Idade Moderna. Essa compreensão, né, ou essa concepção de que existe de um lado da relação do conhecimento
um sujeito que conhece e do outro lado, né, na dicotomia, o objeto que é conhecido, ela não encontra qualquer concepção, qualquer definição em outra fase, em outra etapa, em outra idade do conhecimento anterior à Idade Moderna. Isso é uma característica da Idade Moderna. E com essa relação sujeito-objeto, a Idade Moderna traz uma contraposição à ideia ou à razão anterior, que seria aquela razão contemplativa, né, da filosofia, o pensamento especulativo, e ele traz então em oposição a isso uma razão instrumental, de utilidade, um pensamento útil, um pensamento técnico. Então eu tenho aí, para a Idade Moderna, e nessa relação sujeito-objeto, o uso de um pensamento ou de uma razão, de uma estrutura de conhecimento utilitária e instrumental. Essa, então, vai promover um caráter operante dessas relações entre homem e mundo, entre sujeito e objeto. Uma relação que é interdependente, ainda que a Idade Moderna traga uma importância maior, inicialmente, para o sujeito e uma importância menor para o objeto, dado a relação unilateral. Mas existe aí sempre uma operação, uma definição do sujeito sobre o objeto, ou dentro dessa relação homem e mundo, sujeito e objeto, que vão mudar ao longo do tempo, que vai mudando ao longo do tempo. E o sujeito ganha, então, um status inicial de senhor de direito da natureza. É esse sujeito que promove modificações, promove o conhecimento para controlar a natureza, para utilizar os elementos dessa natureza, através do poder transformador do conhecimento. Lembrem sempre que, a partir da Idade Moderna, o conhecimento ele é um projeto de poder da burguesia, um projeto de poder que visa controlar, que visa organizar uma nova forma de concepção do próprio ser humano, do próprio homem e também da natureza. A natureza passa a ser submissa da vontade e do controle, passa a ser vista assim, né? Submissa à vontade e ao controle do ser humano. Bom, e aí o conhecimento científico, como a gente viu também, e tem nas aulas passadas, aí, principalmente naquela aula sobre ciência e conhecimento científico, esse conhecimento da ciência passa a ser um conhecimento de utilidade, um conhecimento de adaptação, um conhecimento que precisa trazer a segurança, o controle, a previsibilidade. É um conhecimento tecnicamente manipulável, que tem como elemento essencial na técnica, na adaptação, na utilidade, a produção. Né? A gente viu lá nas aulas sobre a influência das revoluções burguesas, o quanto da Idade Média para a Idade Moderna muda-se a concepção de produção, como o ser humano produz e como o ser humano utiliza essa produção. E essa produção também ela está atrelada especificamente à forma de conhecimento. O conhecimento ele deve ser, por sua utilidade, produtivo e cada vez mais também favorecer o aumento dessa produção. E, logicamente, por fim, a ideia de verdade. O conhecimento científico deve ser verdadeiro, inquestionável, absoluto. Então, todas essas características do conhecimento que a gente viu também nas aulas passadas. Apesar disso, esse conhecimento, essa ciência, essa ideia inicial de ciência, vai enfrentar uma grande dificuldade quando alcança, ou quando encara a perspectiva do autoconhecimento ou desse autocontrole. Porque nós vimos, então, desde o começo, o quanto se projeta tudo aquilo que se descobre na natureza, vai se projetando ao ser humano. Então, todas as concepções que as ciências, que esses conhecimentos acabam organizando, acabam
elaborando com relação ao objeto, com relação a essa realidade externa, elas passam a ser projetadas para produzir conhecimento interno, para produzir conhecimento do sujeito. Então, o que antes, no seu início, a proposta da ciência era utilizar e produzir conhecimento para conhecer e controlar a natureza, isso vai sendo paulatinamente, devagar, sendo projetado para o sujeito que conhece, também na tentativa de fazer com que, da mesma forma que eu conheço a natureza e controlo a natureza, eu consigo controlar a natureza humana, eu consigo fazer o controle e conhecer a natureza humana. Então isso vai ser um grande desafio para essas ciências. A gente começa com esse movimento, mais uma vez aqui, falando do nosso amiguinho Descartes e a sua dúvida metódica. Descartes vai começar esse movimento quando ele questiona abertamente, e vai fazer disso o princípio de sua filosofia, o que garante que eu existo? O que garante que as coisas existam? Quando Descartes ele vai trazer a ideia do pensar, do cogito ergo sum, do penso logo existo, e ele vai elaborar toda a sua filosofia e todo o seu método a partir da dúvida, ele tem a dúvida primordial, que é: como eu posso garantir que eu existo? Como eu posso garantir que qual é o procedimento que pode garantir a minha existência? Não, ainda lembrando que a proposta do Descartes não era uma existência individual, ele não estava falando de subjetividade, mas tentando entender o que poderia garantir o conhecimento. E aí ele fala, então, o que garante que eu existo? O que garante que eu estou existindo agora, que as coisas existem agora nas relações comigo? E aí a dúvida metódica vem para afirmar que o pensamento é a única coisa que eu não posso pôr em dúvida. Todo o procedimento, toda a realidade, toda a natureza pode ser e deve ser posta em dúvida, menos o próprio pensar. O pensar jamais pode ser posto em dúvida, porque a própria dúvida do pensamento já é a garantia de sua existência. Então, quando eu duvido, eu posso desenvolver ou buscar desenvolver a própria capacidade de duvidar do que eu penso, significa que, ao fazer isso, o ato de pensar garante a dúvida. E a dúvida, então, garante o conhecimento de tudo. Por isso, a dúvida é o passo inicial para o Descartes. Então, quando eu duvido das coisas da natureza, significa que este é o primeiro princípio do conhecimento. E aí a gente tem, então, um ponto importante, porque começa a busca pelo conhecimento humano, ou como esse indivíduo conhece, ou como o sujeito conhece o mundo, centralizando, então, todas as premissas, toda a primazia na razão humana. A razão humana detentora de conhecimento e produtora de conhecimento. Daí a gente vem com o empirismo e o desenvolvimento da subjetividade empírica, porque o empirismo vai confrontar a ideia principal, a dúvida metódica cartesiana, vai confrontar, vai contestar a premissa da razão como objeto puro para o conhecimento, e ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, desde o Francis Bacon até o David Hume, a gente vai produzindo e desenvolvendo a ideia das diferenças individuais. Então, a subjetividade empírica, ou seja, a subjetividade, aquilo que é produzido unicamente através da experiência. A gente pode chamar isso de subjetividade empírica. Aquilo que é produzido, qual o conhecimento é produzido, ou como esse conhecimento é produzido, a partir daquela unicidade da experiência, daquela experiência em particular. Então a gente tem aí, neste ponto, a saída do mundo interno, a saída deste elemento interno,
para a centralização maior ou para uma importância maior na experiência e na realidade externa, nessa realidade chamada, então, objetiva empírica. E aí, depois, né, para completar essa nossa tentativa de conhecer a si próprio, temos a dialética, que ela vai propor, então, uma mediação construída do conhecimento. Ela não é parte, ela não é através de uma primazia do sujeito e também não é a partir da primazia da experiência. Ela não tem como elemento principal a razão e também não tem como elemento principal o objeto, né, ou a experiência. Ela é organizada, construída, por ambas as partes, por ambas as dimensões, numa relação dialética, onde ambas as dimensões têm importância e interdependem uma das outras. E aí a gente vai passando aí, de Descartes até essa dialética, do século XVI até final ali, meados do século XIX, onde a gente tem o início da psicologia, como a gente viu, e ali, no século XVIII principalmente, é um momento em que a gente, enquanto pensamento ocidental, começa a organizar e a entender os processos que se passam na mente, ou os processos psíquicos, ou entendidos como processos mentais, como processos superiores, em oposição aos processos corporais inferiores. E a gente começa, não sei se vocês vão lembrar disso, a gente começa a atribuir à mente alguns valores, começa a atribuir à mente algumas dimensões humanas que antes eram atribuídos ao corpo. O próprio Descartes também faz isso. Descartes ele começa a dizer, não, olha, essa daqui é a atribuição da mente, enquanto todos os outros princípios, enquanto todos os outros processos, enquanto todas as outras dimensões do ser humano, eles são dimensões do corpo. E o único processo, a única razão da mente, né, o único processo mental é o pensamento. E aí, a partir de Descartes, cada vez mais outros processos são incluídos nessa mente, e a mente passa de único processo, a única razão da mente é o pensar, o único processo mental é o pensamento, para variados processos mentais ou processos psicológicos, como vocês viram na disciplina da professora Lucy. Isso, quando a gente chega no século XIX, nós entendemos, enquanto comunidade ocidental de conhecimento, que a mente ela tem variados elementos, variadas dimensões, variados processos que a compõem. E o século XIX, o final do século XIX, como composição, então, da nova psicologia, da nova ciência, da psicologia científica, nós começamos a realizar a redução desses processos mentais a processos associativos. Nós vamos começar a entender cada um desses processos mentais pela associação. Porque a primeira ideia que a gente tem de consciência é aquela consciência passiva, recebedora de estímulos, recebedora de informações, de dados, e que vão, a partir desse recebimento desses dados, desse recebimento de informações, associar essas informações para construir processos superiores na mente. E aí a gente passa, então, a compreender que a própria mente tem em si mesma processos superiores e processos inferiores. Mas isso vem dessa associação, desse processo associativo indicado para o funcionamento da mente. A primeira forma de a gente entender os processos mentais, o funcionamento da mente, é através da associação de elementos que vão dos mais simples até os mais complexos. A gente viu isso logo no início desse semestre, em Fundamentos, e a gente viu isso ali no capítulo 2 e no capítulo 3, ainda no primeiro bimestre, com História da Psicologia, todas aquelas influências e como os primeiros processos de associação, como que se dava a ideia de que eu tenho elementos básicos dessa consciência,
que ao funcionarem vão se relacionar, produzindo ideias simples, e essas ideias simples, ao se somar, vão produzindo também ideias complexas, né? Lembram de toda essa associação, principalmente aí no momento do empirismo. Tudo isso daqui vai influenciar as primeiras experiências, as primeiras formas de compreensão dos processos mentais na psicologia científica, na psicologia como ciência. Então nós temos, desde o começo da Idade Moderna, essa dinâmica entre razão e experiência, entre mente e corpo. E isso vai trazer para a gente essa oposição, vai trazer para o conhecimento moderno essa oposição entre essa característica da segurança, da verdade, de um conhecimento inquestionável, para a simples concepção do desespero e uma condenação de que esse conhecimento jamais será fechado. Ele não é um conhecimento seguro, dado aquela ambição da ciência moderna no seu início. Então nós temos que a busca do fundamento absolutamente seguro do conhecimento passa a ser substituído por uma especificação de procedimento, de uma lógica de investigação, que diante da impossibilidade de extirpar o subjetivismo e a arbitrariedade no início de uma pesquisa, possa então promover um processo infinito de autocorreção, no qual a verdade objetiva se coloca como ideia reguladora. O que significa isso? No desenvolver do conhecimento, a gente tendo a noção, desenvolvendo essa noção de que o conhecimento ele não é totalmente seguro ou verdadeiro e absoluto como se pretendia. Que ao se utilizar desse conhecimento para a produção de outras possibilidades de compreender o sujeito, né, de ao se utilizar desses conhecimentos já seculares aí desde o século XVI, dos mesmos procedimentos, para compreender outras realidades que não a dita realidade objetiva, nós falhamos, nós temos grandes falhas que vão aparecendo. Então, o que era centralizado, e aí a gente pode entender, centralizado enquanto verdade absoluta, entendendo essa verdade absoluta como o resultado de uma pesquisa. Então, o que era a verdade? Era o resultado da pesquisa. Aquilo que, então, se chegava ao resultado, era tido como uma verdade. A verdade é o produto, a verdade da ciência é produto do resultado de uma pesquisa, de uma metodologia. Então, a busca do fundamento seguro, que é esse resultado, né, foi substituída pela especificação de um procedimento, de uma lógica de investigação. Então, não se centra mais a importância de uma pesquisa no resultado, porque sabe-se que esse resultado ele não produz um conhecimento objetivo e final, mas ele produz uma possibilidade de conhecimento. Onde se centra então hoje o conhecimento? Onde se tem hoje, numa perspectiva pós-moderna, a possibilidade do conhecimento? Na metodologia, na lógica de investigação, no procedimento. Prestem atenção nos próximos anos, quando vocês forem ver, por exemplo, vocês forem para congressos, quando vocês forem participar de eventos científicos, prestem atenção que toda a atenção, inclusive a maior parte de uma comunicação de uma pesquisa, ela se centra em dizer qual foi o método explicado. Se vocês tiverem a oportunidade de ver uma defesa de dissertação, uma defesa de tese de doutorado, a maior parte da discussão que se faz é com relação ao método. Né? As pessoas são avaliadas muito mais pela metodologia, ela precisa estar com a metodologia clara, específica, o seu procedimento ter uma lógica específica e ela vai desenvolvendo essa lógica para que você consiga entender por que e como ela chegou àquele resultado. O resultado em si
não é o mais importante, mas entender o processo em como você chegou a esse resultado. Então essa é uma mudança na lógica do pensamento e do conhecimento científico, que a gente viu um pouco lá naquela aula sobre ciência e conhecimento científico, que a gente resgata um pouco agora. Então, para que isso? Porque não dava para garantir a objetividade da ciência e nem muito menos retirar a noção do subjetivo. Retirar, extirpar, sabe? Anular completamente o entendimento de que o cientista, de que a pessoa que pesquisa, também se envolve com o seu objeto de pesquisa. Então, não havendo mais a possibilidade de promover um resultado, um fundamento absoluto, uma verdade inquestionável, centra-se então, busca-se então, substitui toda a especulação do conhecimento para a investigação. Beleza? E aí, exatamente aí, quando a gente centra no método, é que as coisas começam a ficar mais tensas. Porque se o problema agora não é mais o resultado, eu preciso garantir o método, e preciso garantir um método que seja aceitável e parte de uma realidade científica. Então o sujeito, essa realidade do sujeito, vai sofrer ataques, principalmente com relação à ideia de subjetividade. A própria psicologia, no seu início, que colocava como elemento principal a consciência, como a gente viu lá com Wundt, com Titchener e o início ali do movimento funcionalista, vai sofrer ataques diretos com relação a como estudar, como, não é o resultado do estudo, mas como eu posso estudar realmente a mente humana, a consciência humana, se a mente não tem objeto material, não tem concretude. Quando a gente faz esse tipo de questionamento, nós estamos baseando o questionamento no como. Como eu posso estudar algo que não existe concretamente? É o como, é no método. Não é o resultado que você me traz. Né? Não é de, eu garanto então que esse é um processo da mente. Beleza, mas como que você fez isso? Esse é o questionamento. Esse é o questionamento, por exemplo, que leva os psicólogos a organizarem no comportamento o ponto principal da psicologia com o behaviorismo, né? Em resposta a esse movimento em que se questiona, o que a psicologia estuda? Qual é o objeto? Como que se estuda isso? Como que se estuda essa mente que é tão abstrata, que ela não tem uma concretude? Né? Então aí vai se buscando as formas de desenvolvimento da psicologia em resposta a isso aqui, em resposta a esse movimento, porque a psicologia vai nascer em meio a tudo isso, em meio a todos esses contextos. Beleza? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, é só colocar aí ou falar, porque tô indo direto. Bom, então aí surge a ideia, eu coloquei entre aspas, porque não é a primeira vez que se questiona, ou que se coloca, ou que se usa esse interno, essa concepção interna, né, do ser humano. Esse surge a natureza interna porque a ciência moderna, ela começa então a usar o objeto como objeto de conhecimento, não só na psicologia, como em outras áreas, essa perspectiva de um mundo, ou de uma realidade, ou de uma natureza interna do sujeito. E aqui entendendo natureza como algo que seja semelhante àquela externa. Quando eu falo de natureza, eu falo de mundo natural ou de mundo que existe independentemente de qualquer coisa. É como se o ser humano tivesse aqui uma essência, algo que seja apenas desse elemento interno. É como se todo mundo tivesse, todas as pessoas tivessem essa natureza interna, esse mundo igual, essa perspectiva de semelhança. Ou seja, todo mundo funciona internamente do mesmo jeito, tal como a natureza funciona externamente do mesmo jeito. A gente faz aquelas atribuições ali do mecanicismo, onde eu tenho as fases e as etapas em que uma vai, então, influenciando a outra. Então, essa forma de pensamento de que
a natureza, o universo, todas as coisas da natureza funcionam do mesmo jeito, traz essa concepção, e por isso eu coloquei esse surge aqui, para dessa mesma compreensão para uma natureza dita interna. Então a natureza interna vem como uma emergência de entender um modo de funcionamento específico da raça humana inteira, de todos os seres humanos. Como se todos os seres humanos funcionassem da mesma forma, né? Então esse projeto vai carregar consigo uma contradição peculiar. Ele vai se justificar por presumir que exista uma natureza interna essencial e que essa natureza externa seja também hostil à forma como o método científico se coloca. E aí a gente tem a oposição entre ciências da natureza, ciências dessa natureza externa, ciências que a gente chama hoje de ciências exatas ou ciências da natureza como um todo, e entre as ciências humanas que vão surgindo a partir do século XVIII. E essas ciências humanas é que vão indicar, vão colocar essa contradição aqui em voga, né? Vão sobressaltar essa contradição. Não dá, né? É possível submeter a natureza interna às mesmas práticas de pesquisa e, portanto, de controle que se firmaram e desenvolveram na interação com a natureza externa? Não dá, né? Essa é a grande pergunta e a oposição que se dá, porque não dá para se presumir que exista, na verdade, uma natureza interna, que exista uma essência humana e que ela possa ser entendida pelos mesmos métodos científicos dos estudos da natureza. Isso vai criar uma grande cisão entre esse interno e esse externo. O mundo interno, né, essa natureza interna ou esse mundo interno, ele vai ser compreendido e vai ser defendido por essas novas ciências e novas compreensões de conhecimento como um funcionamento diferente, ou como partindo-se do princípio de que para compreender esse, entre aspas, esse funcionamento, eu preciso de métodos e de conceitos e de procedimentos diferentes, e que os métodos da natureza não são suficientes para compreender o mundo interno. Isso a gente já está, praticamente no início do século XX. Parece um negócio assim, nossa, parece que a gente descobriu, entre aspas, isso, a gente começou a fazer isso há muito tempo, mas não. Isso tem aí, quando muito, a gente já está em 2020, pelo menos 100 anos em que a gente vem batalhando, né, e que a gente vem trabalhando com essa ruptura. E é exatamente essa ruptura que faz com que a ciência, que é fruto desse movimento, tenha a multiplicidade de coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Então as ciências naturais vão repousar na pressuposição de uma exterioridade entre a prática da pesquisa e seu objeto, entre o confronto nitidamente delimitado e rigidamente controlado entre sujeito e objeto, e na multiplicação dos instrumentos conceituais e teóricos de descrição, previsão e controle. E as ciências humanas vão questionar exatamente isso aqui, como a gente também vai ver nas matrizes que vão se opor a esse elemento, a essas pressuposições da ciência natural. E aí, como eu disse para vocês, a psicologia vai nascer, né? A psicologia nasce nesse contexto, e por conta disso, nesse contexto de cisão, nesse contexto de ruptura, a gente está falando aí final do século XIX, início do século XX, e a gente viu que até agora, a gente chegou na aula passada na Gestalt, né? A gente está ali até 1920, até a segunda década do século XIX. Então a gente tem ali os últimos anos do século XX já, né? Os últimos anos do século XIX, dos anos 1800, a psicologia começa a ser produzida nos últimos anos, ali nos últimos 10 anos dos anos 1800, século XIX, e ela ganha um maior destaque e começa a se desenvolver mais rápido nos primeiros 20 anos do século XX, né? 1900 até 1920. Ou seja, a gente tem aí pouco mais, ou se a gente pegar de uma forma exata a partir de 1920, 100 anos
em que isso está sendo, inclusive, encarado de uma outra forma e o como isso vai influenciar na forma como, a partir de 1920 até agora, nós nos destinamos a jamais encontrar um fundamento próprio na psicologia, né? E a gente nunca vai satisfazer os moldes de cientificidade que motivaram o surgimento dessa psicologia com o Wundt. Porque o Wundt vai fazer o quê? Lembra lá das primeiras aulas quando a gente falava sobre o Wundt e a psicologia moderna. O Wundt utiliza os procedimentos, os métodos de investigação, os métodos de experimentação, né, as metodologias experimentais das ciências da natureza para estudar a consciência. Então a psicologia com Wundt, ela surge motivada pelos moldes científicos. Mas por conta dessa grande ruptura que vai acontecer no mesmo período, a psicologia vai ser altamente influenciada por outras práticas, por outros pensamentos, o que faz com que ela, então, vá se configurar de uma forma diferente. E a gente viu um pouquinho disso lá no capítulo 1 de História da Psicologia Moderna, quando as autoras colocam que a psicologia é multi, né? Que a psicologia é plural, e que onde elas afirmam ali que a psicologia ainda se encontraria num estágio pré-paradigmático, justamente porque ela não tem um fundamento único. Ela se desenvolve múltipla, ela se desenvolve com muitas perspectivas. E isso faz com que, dentro de uma concepção de ciência moderna, ela não possa ser identificada como científica, muitas vezes, porque ela não detém um paradigma único como as outras ciências naturais. Então, a gente está nesse momento e nessa grande influência. Bom, no plano teórico, a psicologia então vai reproduzir a ambiguidade do objeto. Qual é o objeto da psicologia? O próprio sujeito, o próprio homem, né? O próprio ser humano. Então esse ser humano ele é ambíguo, ele é dominador e dominado ao mesmo tempo. Ele é liberdade e repressão ao mesmo tempo. Ele é uma e outra. Ele é inclusive, e pode ser inclusive, sujeito e objeto de conhecimento. Então o sujeito, esse ser humano, é ambíguo. E no plano teórico a psicologia vai reproduzir essa ambiguidade. Ou, para a gente não falar só em ambiguidade, a psicologia vai também reproduzir a multiplicidade de dimensões humanas. A psicologia vai buscar entender essas múltiplas dimensões, porque o sujeito ele vai ser, né, o entendido sujeito psicológico, ele vai alcançar mais do que uma ambiguidade, mais do que a superação de uma dicotomia sujeito-objeto. Mas ele vai ter múltiplas dimensões, como a gente vê hoje a característica do sujeito ser bio, psico, sócio, espiritual, emocional, blá, 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 colocando todas as variadas dimensões do sujeito. Então, no plano teórico, além dessa ambiguidade, a psicologia, podemos afirmar que a psicologia reproduz essa multiplicidade do sujeito, né? E, logicamente, um antagonismo entre as diversas concepções. Além de ter uma multiplicidade nas dimensões, também temos concepções diferentes sobre essa multiplicidade. O que aí a gente multiplica mais ainda, dobra, triplica as possibilidades de compreensão da mesma dimensão. Então, quando a gente fala, por exemplo, da dimensão psicológica, né, a gente pode entender a própria psique de formas bem diferentes e antagônicas. Isso é uma característica dessa ciência. E aí nós temos, e como estamos vendo, o desenvolvimento, a criação, a fundação e o desenvolvimento de escolas e movimentos gerados por matrizes diferentes, por fundamentos diferentes, por meios e concepções específicas. E aí são esses fundamentos que a gente vai ver agora, mas que tem em si, né, como elemento central, a mesma relação estímulo-resposta. O que muda, né, porque isso aqui é um movimento científico da modernidade e a gente não consegue escapar, ainda que entendendo essa multiplicidade, a gente não escapa dessa relação estímulo-resposta. Então, o que vai mudar nessas múltiplas concepções é apenas como nós entendemos essa relação estímulo-resposta.
como ambiente, como adaptação do organismo, como experiência e o comportamento consciente, como sentido e linguagem do organismo, como percepção e expressão. Então nós temos apenas uma mudança na concepção dessa relação e como ela se produz e reproduz. Mas, em suma, todas as teorias psicológicas estão tentando responder a mesma coisa. Qual é a relação entre o organismo, o ser humano, né, e o seu ambiente? O que faz, o que produz uma ação no homem? O que produz uma ação no organismo, no ser humano? Então, sempre nós vamos ter como elemento central para a psicologia, tendo como seu objeto o ser humano, essa tentativa de responder ou de compreender a relação do indivíduo com o seu meio. Beleza? Isso é para todas as teorias, para tudo aquilo que vocês vão estudar a partir aí do segundo semestre até o último ano. Vocês vão estudar sempre essa relação, entendida de outras maneiras, entendidas de maneiras diferentes, com propostas, né, diferentes. Bom, então nós dividimos aqui, com base no livro do Luiz Cláudio Figueiredo, duas propostas, duas raízes dessas matrizes do pensamento psicológico, que são as matrizes cientificistas e as matrizes românticas e pós-românticas. Entendendo então as matrizes cientificistas, aquelas ligadas à proposta inicial da ciência moderna, que vão tentar então seguir uma mesma base, um mesmo subsídio de conhecimento, e as matrizes românticas e pós-românticas, a partir dos elementos contrários, opositores às matrizes cientificistas, depois do século XVIII, como a gente viu ali o movimento romântico do romantismo, né, alemão, com o Kant, com o Hegel em uma das nossas aulas. Então nós temos entre as matrizes cientificistas a matriz nomotética e quantificadora, a matriz atomicista e mecanicista e a matriz funcionalista e organicista. E como matrizes românticas, a matriz vitalista e naturista, as matrizes compreensivas e a matriz fenomenológica e existencial. Como falei, nós já passamos por todas elas, seja na disciplina de fundamentos, seja na disciplina de história da psicologia. O que nós vamos ver agora apenas é o conceito de cada uma delas. Cada uma, tanto as cientificistas como as modernas e pós-modernas, elas carregam em si ideologias. A partir de todas as matrizes cientificistas, nós temos uma psicologia de conhecimento útil, a utilidade da psique, funcionamento, estrutura, todas as concepções de utilidade, para que serve uma coisa, para que serve um processo, para que serve um elemento. Um dos mais antigos focos vai ser então a elaboração de técnicas psicométricas, de treinamento, de ensino, de persuasão, como a gente viu ali no início da psicologia moderna. E a partir das matrizes românticas e pós-românticas, busca-se anular as diferenças entre sujeito e objeto, entre a razão de ser enquanto objeto quantificável, ser enquanto objeto material e conhecer enquanto produção de conhecimento e relação com o objeto. Então isso aqui a gente viu também numa das nossas aulas, a diferença entre ser e conhecer. E essas matrizes têm raízes no senso comum da prática psicológica, entendendo aqui senso comum não como opositor a um conhecimento científico. A gente também falou sobre isso, sobre as diversas formas de conhecimento, e não como uma forma de desprezar esse conhecimento do senso comum, mas entendendo que as raízes, onde se baseia o conhecimento, o início da produção do conhecimento, está no cotidiano humano, está no cotidiano das práticas psicológicas, onde a coisa acontece, onde entre aspas, onde a vida acontece, e aí, por então, nas representações sociais da psicologia,
Então aqui eu tenho duas vertentes, duas ideologias diferentes e várias matrizes que vão servir a essas ideologias. Bom, nas matrizes cientificistas, nós temos a primeira, que é a matriz nomotética e quantificadora. Nomotética significa método ou disciplina que formula ou trata de leis gerais para o entendimento de um determinado evento, circunstância ou objeto. Significa então que a matriz nomotética ela vai buscar estabelecer leis para que eu possa entender uma determinada coisa, relações de regras, relações bem determinadas para entender, por exemplo, a consciência. Então eu vou estipular leis gerais, um entendimento, uma fórmula, um método em que eu possa entender um objeto de estudo. Essa matriz é quantificadora, ela vai também mensurar, ter como elemento básico aqui, na sua lógica experimental, a hipotetização, ou seja, o levantamento de hipóteses, o cálculo e a mensuração. Com base nisso, ela vai definir a natureza dos objetivos e dos seus procedimentos de uma prática científica, tendo como base sempre essa prática científica a ciência moderna. E vai organizar, vai estabelecer aí a ordem natural dos fenômenos psicológicos e comportamentais, classificando e procurando leis para organizar esses fenômenos, mantendo então, para esse conhecimento, o caráter de previsão e controle. Então toda a matriz nomotética e quantificadora é aquela que estabelece como fundamento a organização de uma ordem natural de fenômenos a partir de leis gerais, preditivas, de previsão e controle, a partir do cálculo e mensuração matemática. Então toda vez que vocês virem qualquer coisa, qualquer relação com essa produção de conhecimento em que o resultado dela é sempre uma lei geral, uma regra, um fundamento em que predita ou tenta prever algum comportamento, algum fenômeno psicológico, ela tem relação ou base na matriz nomotética e quantificadora. A matriz atomicista e mecanicista, essa vai procurar relações determinísticas ou probabilísticas. Aqui eu tenho bem claro, e a gente viu bem, muito mesmo, essa matriz em História da Psicologia, sobre a influência desse movimento mecanicista. Aquela que vai buscar relações de determinismo. Uma coisa determina a outra. Uma causa determina um efeito. Essa mantém uma concepção linear e unidirecional de causalidade, ou seja, linear e uma direção. Uma noção rígida dessa causalidade entre causa e efeito. Uma causa determina um efeito específico e vai manter a sua explicação entre a relação mecânica, com a relação mecânica entre a sua causa e o seu efeito. A relação mecânica entre os fenômenos é entendido como a relação mecânica entre a causa e o seu efeito. No mecânico, enquanto uma engrenagem faz outra engrenagem se mexer. Então nós temos aí a matriz atomicista e mecanicista, porque lá, lembrando, nós vimos lá nas nossas discussões que exatamente a, entre aspas, descoberta do átomo que faz com que o movimento mecanicista e aquela compreensão de que todo o universo e todas as instâncias, todos os objetos são feitos de átomos, e por serem feitos de átomos, eles vão ter o mesmo funcionamento de um átomo. Então a natureza toda é mecânica, tal como o funcionamento mecânico do átomo. E por último, a matriz funcionalista e organicista, que ela vai exerceu e vai exercer ainda uma influência muito grande sobre o pensamento psicológico. Ela ainda está muito presente dentro das matrizes cientificistas. A matriz funcionalista e organicista é a dos que está mais presente hoje dentro desses desenvolvimentos
atuais, elas vão se considerar, então, a funcionalidade de um órgão, a funcionalidade de um mecanismo, de um elemento, de um aparelho, de uma dimensão psíquica, como algo que remete ao todo, ou seja, como algo que, a partir desse elemento, eu consigo compreender o todo do sujeito e, assim, apenas se define na interdependência das partes desse todo. A gente pode, aqui, na matriz funcionalista e organicista, localizar, por exemplo, o próprio movimento funcionalista estadunidense e, a partir do organicista, o próprio movimento behaviorista, né? Ele vai, então, remeter a tudo o que eu consigo compreender do ser humano, a relação entre comportamento, interdependência entre comportamento e aprendizagem para entender todo o funcionamento humano. Então, nós temos, por exemplo, na matriz funcionalista e organicista, o movimento funcionalista e o behaviorismo como elemento essencial desta matriz. Então, nós temos como premissas as análises dos sistemas funcionais, ela vai resgatar as noções de valor e significado, noções pragmáticas de utilidade prática, tanto para a convivência quanto para a adequação, e também o resgate, a centralização de noções práticas e técnicas de sobrevivência que mostram adequada e convenientemente como se elimina ou se reduz um conflito, né? Como eu elimino e reduzo, ou eu consigo potencializar também, né, com técnicas de sobrevivência, eu consigo potencializar a aprendizagem para restabelecer a harmonia e a complementaridade do organismo. Então, nós temos aqui a última matriz, ou último exemplo da matriz cientificista, né, através do funcionalismo e organicismo. Beleza, pessoas? Vamos então para as matrizes românticas e pós-românticas. Essas, então, na primeira concepção, a matriz vitalista e naturalista. Essa vai buscar a valorização do qualitativo, do indeterminado e do espiritual. Essa vai se opor, essa primeira concepção pós-moderna ou pós-romântica vai se opor à quantificação, ao controle das matrizes cientificistas. Então, ela vai tentar valorizar os aspectos qualitativos de um conhecimento em oposição aos aspectos quantitativos, aos aspectos indeterminados do conhecimento, ou seja, que não tem controle, que não tem qualquer concepção na relação ou característica na relação de determinação de causa e efeito, e aqui do espiritual como elemento motivacional. Nós vamos ver essa matriz vitalista e naturalista com a psicologia humanista. A inspiração ambientalista nos estudos da experiência sensorial, entendendo que a experiência sensorial é enriquecida e não determinada por a nossa experiência sensorial, aquilo que nós somos, é enriquecida pelo ambiente e não determinada por ele, né? Ela vai surgir um interesse estético na forma, em como essa experiência se enriquece, no lugar da tecnologia, no lugar da técnica. Então não é uma etapa, não se estabelece uma etapa em como se dá, como no behaviorismo, né, em como se dá essa relação, em como se dá uma aprendizagem, em como se dá o reforço de uma experiência ou de um condicionamento, mas sim na maneira, nas formas específicas, jogando no estético mesmo, na beleza dessa forma, em como se dá essa relação entre o ambiente e a experiência sensorial. E, por assim dizer, a desvalorização de uma lógica, aquela lógica cientificista principalmente, e do conceito, que será entendido como um conceito prévio, conceito a priori ou pré-conceito, porque nenhum conceito anterior pode definir a experiência sensorial ou a sua relação com o ambiente no momento. Essa relação é imediata. E aí nós temos, então, o surgimento do humanismo romântico, esse humanismo já do século XX, essa concepção de humanismo que vai, então, influenciar a psicologia humanista
lá nos Estados Unidos. Daí nós temos as matrizes com... Exemplo do que, Valquíria? Desculpa, agora que eu vi. Exemplo do que? Eu fiquei aqui empolgado, nem vi que tu colocou exemplo. Desse aqui, da vitalista e naturalista? Beleza, então show de bola. Então acabei falando aí, beleza. Então aí vamos às matrizes compreensivas. Aqui eu coloco duas formas, né, duas compreensões diferentes, que é a partir do historicismo ideográfico e do estruturalismo. Esse estruturalismo aqui não é o estruturalismo do Titchener, tá? Ele inclusive ele vai aparecer praticamente aí 40 anos depois da morte do Titchener. Não, depois da morte não, mas 40 anos depois do Titchener. Né? Por aí, 30, 40 anos depois é que a gente vê esse movimento nas ciências e nas filosofias como um todo. Porque eles vão ser uma reação às matrizes cientificistas. Tá? Então, no historicismo ideográfico e no estruturalismo, nós vamos ter, na mesma proporção, essa oposição ao cientificismo objetivista e iluminista, que as matrizes compreensivas como um todo vão se opor, e todas as matrizes românticas e pós-românticas têm como característica principal essa tentativa de opor-se ao cientificismo objetivista das matrizes cientificistas. Então, ele, no historicismo, uma despreocupação com a verdade e com um conhecimento baseado na contradição entre o que é universal e o que é singular, entre o que é individual e o que é coletivo, o que é geral e o que é particular. Então, o historicismo ideográfico, ele vai, por exemplo, embasar os estudos das matrizes histórico-culturais, por exemplo, que vocês vão ainda estudar, né, e que estão atreladas a essa ideia, estão fortalecidas com essa concepção de que exista uma relação de contradição interdependente, ou seja, uma depende da outra, entre o que é singular e universal, entre o que é particular e geral. Ou seja, aquelas leis gerais, elas influenciam uma particularidade, assim como essa particularidade também influenciam leis gerais. Então eu tenho uma dupla relação entre elementos que são do próprio sujeito e elementos que sim estão se estruturados no ambiente ou na sociedade. Isso produz, então, no historicismo, um certo ceticismo, que é aquela característica no ceticismo de que não há garantia na totalidade do conhecimento. Né? O ceticismo, ele traz, então, toda vez que vocês ouvirem que uma pessoa é cética ou que está embasada ou que está atrelada ao movimento do ceticismo ou produz conhecimento ceticista, ela está dizendo que não tem ou não acredita ou não tem qualquer base de compreensão a partir de uma estrutura fixa do conhecimento. Entende o conhecimento como produzido e esse ceticismo é produzido historicamente, ou seja, a produção do conhecimento ela tem como relação básica as relações históricas, as influências históricas. O conhecimento não é único, não se produz uma forma de conhecimento, mas sim um conhecimento atrelado à produção histórica. No estruturalismo, nós vamos ter também um enfoque anti-elementarista, ou seja, contrário à concepção de elementos básicos, por exemplo, da consciência, entendendo a consciência não a partir de elementos, mas a partir de concepções mais globalizantes e sistemáticas. Né? Aqui eu já dei o exemplo da matriz histórico-cultural, né? da abordagem histórico-cultural, e aqui o estruturalismo, um dos maiores exemplos é a própria psicanálise. A psicanálise ela não fala de elementos da consciência. Quisera fosse, Valquíria, pelo menos eles estariam numa matriz humana, né? Numa matriz que
a gente tem aí uma relação, por exemplo, com uma produção histórica, entendendo que o momento... Não, aí é que está. Quando... Depois a gente vai trazer isso, mas quando você tem uma posição contrária a própria ciência, eu não estou nem numa matriz cientificista, nem numa matriz compreensiva. Porque uma matriz romântica e pós-romântica, ela é também produção de conhecimento científico. Lembra lá daquela aula sobre ciência e conhecimento científico, em que a gente tem, nessa mudança de compreensão de ciência, a gente tem um desenvolvimento do que é o conhecimento de uma ciência. Esses caras, ou a grande maioria dos que eu vejo dessas loucuras que a gente vê por aí, eles se colocam muitas vezes do lado de uma ciência, como no século XVI, de um lado de uma matriz cientificista, mas se opõem também a essa matriz, porque eles não acreditam em ciências humanas. A maioria desses movimentos ligados ao bolsonarismo, ele que não é necessariamente típico, né, mas que ganhou grande notoriedade por conta desta criatura, eles são opositores às ciências humanas, de onde vêm todas as matrizes compreensivas. Tá? No entanto, por exemplo, a gente está falando aqui de psicologia. A psicologia tem muita produção de conhecimento nas matrizes compreensivas, nas matrizes românticas e pós-românticas, mas também tem muito conhecimento produzido nas matrizes cientificistas. Porque nós temos, lembra, a psicologia surge nesse contexto todo. Então, infelizmente, a gente não pode nem localizar esses imbecis nessas matrizes, porque elas estão falando de terrenos diferentes, de subsídios de conhecimento, de fundamentos de conhecimento diferentes, de fundamentos para a produção de conhecimento científico, ainda que colocado em perspectiva diferente. Porque a própria ciência vai mudar a sua concepção sobre si para entender, como a gente falou naquela aula, de possibilidades de conhecimento. Então eu tenho possibilidades diferentes de conhecimento que eles, apesar de se oporem, ou seja, de poderem contestar uns aos outros, eles não se eliminam, eles se complementam. Então quando eu digo que, por exemplo, um conhecimento numa matriz cientificista é oposta, está em oposição a uma matriz compreensiva, por exemplo, eu não estou dizendo que esse conhecimento da matriz compreensiva anula, apesar de se opor, anula outra... Ih, ficou mudo? Oi, 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 oi. Oi. Ah, beleza. Eu não estou dizendo que essa matriz, esse conhecimento, apesar de oposto, ele anula o outro. Ele diz assim, então um é verdadeiro e o outro é falso, como se um conhecimento fosse melhor do que o outro e anulasse esse outro conhecimento. Pelo contrário, essa oposição, inclusive, é o que garante a multiplicidade e as possibilidades de conhecimento diferente que se complementam. Se opõem, mas não se anulam, eles se complementam. Então a gente está falando, em todo esse processo, de a produção de conhecimento científico, o que essas criaturas demoníacas não se interessam por isso, né? É um outro movimento aí que precisa ser estudado, né? É a composição do ser bovino. Bom, voltando aqui para o estruturalismo, esse estruturalismo então vai se caracterizar por montar estruturas da mente, né? Ou, na verdade, não necessariamente enquanto elementos estruturais, mas composições que formam uma mente estruturada, como, por exemplo, a gente vai ver na psicanálise. A psicanálise ela tem tópicas, estruturas, dimensões diferentes do estruturalismo e da composição da psicologia do Wundt, né, do estruturalismo do Titchener, mas ainda assim formula um aparelho psíquico com uma estrutura e um funcionamento que vai explicar de modo geral, de modo sistemático, o funcionamento da mente. E toda essa estrutura vai encontrar nas ciências das linguagens a solução dos problemas de compreensão, porque
A estrutura da mente não será entendida a partir da manifestação do comportamento, mas o comportamento será entendido na manifestação das linguagens, das falas, das comunicações. Então, para que a mente, para que a estrutura da mente funciona? Para estabelecer comunicação. Sem comunicação, não há necessidade de funcionamento ou de estrutura dessa mente. E a psicanálise é um exemplo bem bom, né? bem clássico do que é essa posição estruturalista. E aí, por último, então, a matriz fenomenológica e existencialista, que nós vimos aí, por último, como um movimento dentro da filosofia, que vai também buscar uma tentativa de superação do cientificismo, e é uma das e é talvez a maior, a que vai realmente conseguir se libertar dessa influência, porque as duas outras que a gente viu, das matrizes compreensivas, elas ainda têm uma relação ou uma compreensão dessa relação unilateral entre sujeito e objeto. Ainda que se fale em dialética, essa compreensão ainda está atrelada a muito do que se opõe e não necessariamente em se afastar disso. Na matriz fenomenológica existencialista, nós vamos ter a mudança na concepção da relação sujeito-objeto, que antes, desde as primeiras matrizes que a gente viu, são relações unilaterais de causa e efeito, e na matriz fenomenológica eu tenho aqui a concepção mais pura de dialética, quando o sujeito e o objeto são elementos interdependentes. Né? Eles são sujeito não existe sem objeto, objeto não existe sem o sujeito, eles interdependem entre si. Os objetos, então, não são eventos naturais, não fazem parte de uma natureza externa que exista independente do sujeito, né? Mas eles são fenômenos, aparências, aquilo que aparece à consciência, né? Aquilo que aparece à consciência. Então são aparências ao sujeito que vislumbra esse objeto. Assim, os eventos psicológicos não são coisas no mundo objetivo, mas constitutivos do mundo vivenciado. E o ser humano, então, não teria, ou não é entendido a partir de uma essência prévia, né? Uma essência pré-definida. Nós temos, a partir da matriz fenomenológica existencialista, a compreensão do indivíduo, tanto faz sadio ou doente, implicado em reconstruir um mundo de vivência, um mundo de experiência, explicitando horizontes dessa experiência que vão conferir sentidos aos nossos atos e às nossas vivências, desvelando então um projeto de ser. Nós somos aquilo que queremos, que projetamos no mundo, né? Todo o projeto, por exemplo, que hoje vocês têm, que é um projeto de vida, um projeto de existência em se tornar profissionais de psicologia. Esse projeto, ele vai então ser estabelecido a partir de como vocês significam o que é ser psicólogo, o que é ser psicóloga, como vocês significam e atribuem sentidos aos seus atos e às suas vivências, por exemplo, desde agora. O profissional, o psicólogo que vocês vão ser, a psicóloga que vocês vão ser, ele começa a ser construído agora. Né? É nos atos, é em como vocês conferem significados a tudo que vocês estudam, a tudo que vocês fazem durante os 5 anos da faculdade. Ninguém começa a ser psicólogo depois que pega um papelzinho, né, dizendo que agora você é psicólogo para a sociedade. O papel só é um documento que a sociedade te reconhece como esse profissional. Mas ninguém começa a ser psicólogo depois disso. Né? Vocês começam a vivenciar, a agir, a atribuir sentidos para a psicologia a partir de agora. E aí, na base de tudo, de toda a compreensão fenomenológica existencialista, se encontra um sujeito e suas escolhas. E exatamente as nossas escolhas que vão, então, influenciar, vão, de alguma forma, constituir aquilo que nós vamos ter no futuro, ou próximo ou distante,
como consequências, né? O que a gente tem aí para adiante? Isso vai depender das nossas escolhas hoje. E aí, para finalizar a pergunta, então, para vocês, a multiplicidade de enfoques metodológicos seria o grande problema da constituição científica da psicologia? O que vocês acham? Bom, para finalizar, enquanto vocês pensam, a psicologia ela pode sim ser considerada efetivamente a partir de um propósito, agora, né, atualmente, de romper com esse problema, né? Mas, no entanto, essa interpretação, o sentido dessa interpretação vai sempre, como a gente viu lá no início, buscar restabelecer a unidade daquela relação entre organismo e ambiente. Então, é preciso fazer uma superação de uma compreensão da unicidade de uma ciência, ou da compreensão de que uma ciência possui um único paradigma, e valorizar essa multiplicidade como sendo elemento constituinte da ciência psicológica. E assim também constituir o sujeito individual num contexto histórico e determinado culturalmente. Fora desse processo, nós nem poderíamos compreender o sujeito. Fora dessa multiplicidade, nós perderíamos a multidimensionalidade do sujeito psicológico, né? Então, para isso, reforço o que a gente conversou na aula passada. Vocês vão ter aí 5 anos para vocês conhecerem, e vocês vão conhecer muita coisa diferente, muita proposta diferente de compreensão. Basta entender primeiro que, eu acho que esse é a grande contribuição que essa disciplina pode deixar para vocês para os próximos anos. Basta entender que nós temos o mesmo esforço em todas as formas metodológicas e teóricas da psicologia em entender a relação entre o indivíduo e o mundo que ele vivencia. Todas as teorias que vocês forem estudar terão como foco central, apesar de não falarem isso abertamente, mas elas terão como foco central, como principal elemento, essa relação, entender essa relação sujeito-objeto, essa relação homem-mundo, ser humano-mundo, organismo-ambiente. Isso vai mudar essa concepção, mas vocês vão sempre conseguir identificar essa dicotomia e a busca, muitas vezes, por superar essa dicotomia. E aí, quando vocês forem decidir ou buscar entender um objeto, basta vocês entenderem qual é a matriz de referência que vocês precisam utilizar. Quando eu vou falar, por exemplo, de um objeto da psicologia, né, Suelen? São vários horizontes. Quando eu vou falar de uma matriz, ou quando eu vou falar de um objeto, quando eu vou falar de um objeto da psicologia, por exemplo, a psique, o que é a psique, o que é a subjetividade, ou como vocês viram com a professora Lucy, o que é a realidade, né? O que é qualquer tipo de objeto que vocês queiram estudar, a primeira coisa que vocês precisam estabelecer é de que matriz eu vou partir. Qual é o meu ponto de partida? Sobre que solo eu vou caminhar? Qual vai ser a minha base? Qual vai ser o meu fundamento? Porque é necessário que a gente possa definir esse fundamento. É necessário que a gente possa reconhecer de onde a gente está partindo e qual é a nossa referência para começar a conversar e a produzir conhecimento sobre esse objeto. Tá? Não importa se você está partindo da matriz A, B, C, D, E, Z, de onde você esteja buscando. O que importa é você entender que você precisa constituir uma matriz, um fundamento de referência. Beleza? Então, com isso, acho que é isso que a Suelen aqui está falando, que a Érica falou. Esse é um grande diferencial da psicologia como ciência moderna e pós-moderna, como uma ciência humana, né? A gente saber
e lutar por essa multiplicidade. Constituir a psicologia como ciência a partir dessa multiplicidade. Porque é isso que vai garantir, inclusive, toda a nossa concepção humana de diversidade. Né? Então, essa diversidade que a gente busca tanto hoje defender, que a gente fala sobre ela, ela está justamente pautada nesse movimento científico que coloca a multiplicidade como possível. Exatamente, elas se completam, né? Como eu estava falando. Elas não se excluem. Eu posso produzir e posso entender, produzir conhecimento e entender um objeto, o mesmo objeto, por exemplo, a subjetividade. Eu pego o objeto como objeto de conhecimento, a subjetividade. Eu posso entender a subjetividade a partir dessas matrizes que eu apresentei para vocês, assim como eu posso também, a partir de qualquer outro fundamento, compreender o que é subjetividade. O fato de eu compreender a subjetividade como X não exclui quem compreende a subjetividade como Y, como Z. Ela necessariamente, ela me diz assim, é uma possibilidade de compreensão, é o que caracteriza a multiplicidade de enfoques. Então, se eu compreendo a subjetividade como X a partir da matriz X e outra compreensão existe como Y a partir da compreensão Y, essas compreensões se complementam, elas estão falando do mesmo sujeito, da mesma relação. Por isso que ao identificar, quando vocês conseguirem começarem a identificar essas múltiplas teorias que vocês vão entrar em contato, não importa tanto qual vocês vão seguir, qual vocês vão escolher, né? Porque vocês vão escolher alguma que mais se identifica com a sua forma de entender o mundo. Mas é importante entender que aquela que você escolhe, aquela que você mais se identifica, ela está buscando respostas para a mesma coisa que todas as outras estão buscando resposta e compreensão. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Eita, já são 8h40, Senhor do céu. Eu só quero falar que eu não aguento mais ler um monte. É bom, tem que ler mais. Então, Érica, lembra que isso também está lá no nosso capítulo 1 do livro de História da Psicologia Moderna. As autoras colocam a psicologia mais ou menos assim, né, como uma forma pré-paradigmática e não tão desenvolvida. Na verdade, o que a gente tem? A gente tem hoje, por exemplo, ainda um movimento que tem como matriz, né, que tem como fundamento o behaviorismo, o movimento gestáltico, a fenomenologia existencial, a psicanálise e várias outras que vão surgindo aí, né, se desenvolvendo a partir de algumas premissas dessas abordagens mais clássicas. E pelo fato da própria psicologia ainda ser uma disciplina acadêmica, ainda ser uma ciência muito nova, a gente tem ainda a necessidade de retornar muito aos nossos clássicos. Né? O que, por exemplo, isso também não deixa de acontecer, porque muitas vezes para um leigo, principalmente um leigo em ciências exatas, né, em ciências da natureza, parece assim que a física não estuda mais a lei de Newton, né? Tipo, a lei de Newton é uma lei máxima e não se estuda mais essa lei, ou não se tem base, por exemplo, nas leis de física do século XVII e do século XVIII. E pelo contrário, né, a ciência, tanto a ciência médica como a ciência física, a ciência química, ela tem como base também os seus clássicos. E elas retornam também muito para buscar, a partir da base, novos desenvolvimentos de saberes. O grande ponto é que eles têm um paradigma, né? Uma necessidade de um paradigma e, por exemplo, na física, com a mudança do paradigma, ela muda a estrutura da sua teoria. A gente tem a física teórica, a gente tem a física experimental, a gente tem a física quântica, todas elas são a raiz, são galhos, né? São desenvolvidas a partir da física principal, mas elas são estabelecidas em paradigmas diferentes. A gente também pode compreender essa multiplicidade de enfoques como paradigmas diferentes de uma mesma psicologia. Então, quando eu estou falando a partir da psicanálise, a partir do enfoque metodológico da psicanálise, por exemplo, eu estou falando
como a física está falando da, sei lá, física quântica. É a partir de um outro enfoque, de uma outra proposta metodológica e tudo mais. Então eu acho que hoje a ciência como um todo, eu acredito que a ciência como um todo, ela já se livrou desse... como é que eu posso colocar? Dessa pequenez, dessa coisa que tenta definir a ciência de uma forma só, né? Dessa tentativa de diminuir a ciência como uma coisa só.